bem, pessoal? Hoje nós vamos continuar falando sobre pressupostos e subentendidos, e essa é a parte 2 do nosso conteúdo. Na lista dessa semana que você recebeu, você vê basicamente imagens. Essas imagens foram retiradas do perfil do Instagram Sociologia Líquida. Então, se você quiser depois dar uma conferida nos outros que tem lá para você continuar estudando para a prova, vai ser muito legal. Bom, para a gente aprofundar melhor no pressuposto subentendido, a gente tem que lembrar do que se trata esses conceitos. Então, o pressuposto é aquilo que nós chamamos comumente de óbvio. É tudo aquilo que eu vejo e eu consigo afirmar sem precisar de uma leitura ampla. E o subentendido é aquilo que está junto com o pressuposto, mas não está exposto, não está explícito. Ou seja, eu vou retirar do óbvio, eu vou retirar de elementos do óbvio, mas que não estão escritos lá, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso entender para aprofundar nos subentendidos é que quando eu vou fazer uma leitura interpretativa de qualquer coisa, seja de uma letra de música, de uma charge, de uma tirinha, eu sempre vou partir da minha leitura pessoal, particular de mundo, constituída no meu seio familiar. Então, a família a qual você pertence, a família em que você nasceu, todos os princípios que você apreendeu, seja lá com seus avós, seus pais, seus tios, no seu seio familiar, desde que você é uma criança, ela vai constituir a base da sua interpretação. Isso significa que a sua família coloca uma espécie de par de óculos nos seus olhos. Então, quando você usa esse par de óculos, você assume e você, sem querer, deixa escapar algumas ideias, alguns conceitos pessoais, que na verdade não são pessoais, eles são da sua família. Então, enquanto você é criança, enquanto você ainda não decide as coisas por si só, você costuma ser guiado por essa visão, por essas lentes. E aí, então, quando você começa a se desenvolver mais um pouquinho e você sai do seio familiar, você acaba indo parar e conviver em sociedade. Então, a sociedade, quando você entra na sociedade e você se torna ativo nela, você se depara com várias outras famílias, várias outras visões de mundo. Então, é como se a armação do seu óculos permanecesse, que é a armação familiar, mas as lentes são trocadas. Então, a sua lente agora não é mais aquela que os seus pais, seus avós, seus tios e todo mundo colocou em você. A sua lente agora é uma lente nova, é uma lente construída também, do mesmo jeito. Só que é uma lente que está não mais presa às primeiras experiências, mas está presa a experiências outras. Então, o que acontece? Quando essas várias famílias, e aqui a gente está tendo uma espécie de zoom, elas convivem em sociedade, essas visões, elas acabam estabelecendo pressupostos esperados. Por exemplo, pode acontecer de alguma família da nossa sociedade ser extremamente racista e não tolerar pessoas negras ao seu redor. Mas se ela está convivendo em sociedade e existe um negro no ambiente em que ela está, ela não vai, de maneira alguma, atirar coisas contra esse negro, não vai xingar esse negro. Talvez ela nem mesmo mude a expressão quando ela estiver no mesmo ambiente que esse negro, porque já é pressuposto, ou seja, já é óbvio na nossa sociedade que esse comportamento deve ser intolerado. Ele não é aceito. Eu não posso ser racista, eu preciso aceitar o outro. Então, essa é uma visão que se repete por todos os outros grupos sociais que nós temos, ainda que essa família seja preconceituosa. O que eu estou querendo dizer para você é, quando nós vamos ler um texto, e na lista, quando você for ler a imagem e todas as outras, você precisa romper esse seio familiar e passar a enxergar conforme a sociedade em que você se encontra. Então não importa a sua opinião, e é por isso que, eu repito de novo, interpretação não é cada um tem a sua. Interpretação é uma leitura daquilo que está pressuposto. Então, é muito complicado a gente pegar qualquer texto que seja produzido hoje em 2017 e procurar nesses textos indícios de coisas que existem lá em 1993, 1980, com força. Se a gente tiver qualquer pressuposto que vem lá daquela época, lá de 1960, lá de 1700, qualquer pressuposto que surja dessa época agora, em 2017, ele não vai ser aceito da mesma maneira. Ele não vai ser repetido da mesma maneira. Porque se eu mudo o ano, eu mudo toda a produção de sentidos. Então, a maneira como a gente trata a imagem da mulher hoje é uma maneira muito diferente da maneira como a sociedade tratava há alguns anos atrás. Nós ainda vivemos em uma sociedade machista? Sim, nós temos várias provas. Nós temos vários exemplos e poderíamos ficar aqui nesse vídeo falando sobre isso. Mas a maneira como a gente encara esse machismo hoje é igual dos nossos antepassados, dos nossos avós?
Provavelmente não, espero que não, certo? Então talvez eu viva agora numa casa, eu tenho avós que a visão familiar deles é uma visão de que a mulher precisa estar sempre na cozinha lavando as louças e o homem precisa esperar elas lavarem as louças, as mulheres, e eles devem apenas beber e ficar comendo carne. Mas quando eu rompo esse núcleo e eu começo a conviver em sociedade, eu entendo que fazer esse tipo de afirmação é um absurdo. Mas então o que vai acontecer? Quando eu pegar um texto, ele vai trabalhar e ele vai brincar com essa leitura minha. Então eu vou ter que aprender a entender o que é meu, aprender o que é da sociedade e o que eu preciso dizer e o que eu não posso dizer. Tudo bem? Então, último aspecto, antes da gente passar para as imagens da lista, é entender que a nossa sociedade compõe um mundo. Então, se a gente pegar a questão da mulher e do negro e colocar lentes orientais, por exemplo, a gente vai ter outras produções de sentido, outras perspectivas. Mas essas perspectivas cabem em textos brasileiros, por exemplo? Elas vão servir, então, para mostrar visões possíveis, mas não significa que elas necessariamente tenham que ser aplicadas a um texto. Consegue entender isso? Então, a nossa lista, ela é composta basicamente de imagens que tratam sobre a mulher. E eu queria falar com vocês da última imagem, que é talvez uma das mais emblemáticas. A primeira imagem, ela mostra um homem, e esse homem está com os dedos apontados para uma criança. E isso é um pressuposto. Eu olho e eu consigo ver que é um homem e uma menina, é uma criança. Eu sei que é uma criança porque a estatura dela é baixa. Observe que, até agora, a gente não está falando sobre visão social, a gente está falando sobre o óbvio, aquilo que está pressuposto. Eu posso entender que esse homem que está falando com essa criança tem autoridade sobre ela. Talvez, pela idade, a cabeça dele é bem achatada e ele é calvo. Então eu posso ser levado a pensar que pode ser o avô dela. É claro que, na nossa sociedade, é comum que haja pais calvos e pais mais velhos, mas o nosso pressuposto esperado na sociedade é que quando eu vejo um homem da imagem como essa, eu esteja falando sobre um senhor. E aí, eu vou passar para a imagem ao lado. A imagem ao lado, e isso é um quadrinho, a gente consegue perceber, nós temos uma mulher. E essa mulher também está com as mãos apontadas. Só que essa criança não é mais a mesma. Ela já está um pouco maior. Então a estatura de ambos mostra isso. Só que a cabeça dessa criança agora, ela não é uma cabeça qualquer. Ela parece ser um prego ou um parafuso. A cabeça dela está achatada. Mas no quadrinho anterior, a cabeça dela não estava achatada. Então, acho que você consegue perceber isso. Por que eu sei que se trata ainda da mesma criança? Porque esse parafuso, esse prego, ele tem cabelo. E o cabelo parece muito com o da menina do quadro anterior. Então, até agora, a gente não fez nada demais. A gente apenas leu aquilo que está óbvio. Mas, quando nós passamos para o terceiro quadro, a gente vê esse mesmo homem do primeiro, com as mãos mais uma vez apontadas para essa criança, que agora não é mais criança, ela já está com corpo de velha, ela já está alta, ela está tão alta quanto esse homem. E olha só, as vestimentas estão maiores. Então tudo leva a entender e tudo indica que essa mulher agora era aquela criança do primeiro quadro. E aí, conforme nós vamos avançando nossa visão, a gente vê que a mulher também que brigava com a criança está mais velha. O que é o óbvio, o que é o detalhe que a gente tem que perceber aqui? Que a criança que se tornou uma adolescente, depois uma mulher nessas imagens, ela não tem mais olhos, nem nariz, nem boca. Ela se tornou um parafuso, um prego, como você bem entender. A cabeça dela é um parafuso. A cabeça dela é um prego. E esse prego está de saia. Bom, ao final, o que nos surpreende é que esse prego, ele está num vestido e esse prego está dando as mãos para um terno, e esse terno, a sua cabeça é um martelo. Então, olha só que interessante. O óbvio até agora é uma criança que recebe ordens, e ao final de todas essas ordens, ao final de todo esse tempo, ela acaba se encontrando com um homem, e a gente pressupõe que é um homem por causa do terno. Pode acontecer de mulheres usarem terno? Sim, sem problema. Mas é pressuposto social que quem usa terno é homem. Então, esse homem, a cabeça dele é um martelo e ela está com um buquê de flores. Então, a gente leva a entender que isso pode ser um casamento. Por que eu sei disso com tanta certeza? Por que eu não posso falar que é um evento de formatura? Porque é no casamento em que eu tenho pressuposta a imagem de uma mulher e de um homem, ambos vestidos formalmente. Um vestido e um terno.
Ok, essa leitura que a gente fez agora é uma leitura que completa 50% da nossa interpretação, porque a gente conseguiu entender aquilo que está óbvio, a gente viu o pressuposto. Agora, o que é o subentendido? E agora que a gente precisa se soltar do nosso núcleo familiar e entender como que é a visão social a respeito disso. Você já ouviu falar, por acaso, que tem mulher que nasceu para casar? Que a mulher foi feita para casar? Aliás, qual é o propósito de vida de uma mulher? E qual é o propósito de vida de um homem na nossa sociedade? É claro que você agora que está estudando, você está no segundo ano, pensando no Enem ano que vem. Você tem tantos projetos. Mas socialmente, o que se espera de uma mulher? Talvez você pense, meus pais esperam que eu faça um curso que eu gosto, que eu cresça, que eu me forme, que eu viva a minha vida feliz. Mas se a gente estender essa leitura para a maneira como a sociedade enxerga a imagem da mulher, a gente vai se deparar com o quê? O machismo. Mas observe, eu posso afirmar que esse quadrinho é machista, então ele está querendo que as mulheres casem, pronto? Não. Por que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque pela maneira como está construído o quadrinho, a gente entende que se trata de uma ironia. E o que é ironia? É quando eu falo algo visando o sentido contrário. Então, o quadrinho mostra uma criança, uma menina, se tornando uma mulher. E olha só que interessante. O fato de eu dizer que é uma menina que se tornou uma mulher também mostra uma posição social minha. Entende como os subentendidos funcionam? Então a linha entre o subentendido e o pressuposto o pressuposto é o que está posto, o subentendido é o que socialmente eu consigo enxergar. E agora o que é mais chocante desse quadrinho, o que é mais inteligente a respeito dele? Essa mulher foi criada para ser um prego. E qual é a função do prego? O prego foi feito para ser colocado em algumas superfícies, mas o prego só entra nessa superfície se eu vier com um martelo. É claro que eu posso me aventurar com outras ferramentas. Eu posso usar qualquer coisa para bater um prego numa parede, por exemplo, para bater um prego aqui nesse quadro. Mas a ferramenta ideal para que isso aconteça é um martelo. Então eu uso o martelo para bater no prego. E olha só então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa mulher foi criada para servir a um propósito, que é o propósito do martelo. Socialmente falando, nós ainda vivemos em um ambiente em que a mulher, muitas das vezes, ela é criada para servir ao homem. E eu tenho certeza que se você agora fizer uma pesquisa rápida no Google, se você digitar lugar de mulher você vai se deparar com várias atrocidades. Mas o fato de eu dizer que é uma atrocidade também revela uma postura social. O que eu preciso ter em mente então? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ser cobrado na prova se isso tudo parece muito flutuante? É muito simples. Você vai pensar em todas as posições que nós estamos vivendo hoje. Você consegue pensar nisso? Você está vivendo nessa sociedade hoje. Será que ainda cabe dizer que a mulher precisa servir ao homem, que a mulher serve ao homem? Então, a gente pode recuperar na sociedade alguns outros pressupostos que estão um pouco fracos, mas eles existem ainda. Por exemplo, de que a mulher deve ser submissa ao homem. E as pessoas às vezes entendem a palavra submissa de uma maneira muito equivocada. As pessoas entendem submissa como escrava, como serva, mas submissa é uma palavra que vem de submissão, estar debaixo de uma missão. Como se a mulher devesse estar debaixo da missão do homem. Olha só, ainda é problemática essa construção, mas ela parece mais leve, né, do que dizer que a mulher deve servir ao homem. De qualquer maneira, todas as vezes que a gente vai interpretar um texto, a gente vai acabar preso nessa grande roda gigante, nesse grande redemoinho de dizeres do que eu posso falar e do que eu não posso falar. Mas um fato a mulher hoje é desvalorizada. Ponto final. Então eu consigo aprender isso nesse quadrinho? Você consegue fazer alguma outra leitura? Por exemplo, eu posso afirmar que quem fez esse quadrinho para vender mais pregos, parafusos e martelos? Claro que não. Primeiro porque o criador desse quadrinho não está aqui. Então como que eu vou fazer essa afirmação? Eu tenho acesso ao que ele produziu. E segundo, porque nós não temos nada nessa imagem que mostra uma propaganda de loja de ferramenta. O que eu tenho é só uma imagem. Entende? Então, todas as vezes que eu for fazer essa leitura, eu preciso de entender que o subentendido
é aquilo que eu consigo ler a partir do pressuposto. Então, está pressuposto, por exemplo, agora no final de todo esse quadrinho, que ambos são pais dessa criança, ambos são pais dessa menina. E a gente sabe disso com certeza porque durante a cena do casamento eles estão de mãos dadas e a mulher está com o lencinho chorando. E se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais, a gente vai entender que sempre se diz que é a mulher que chora também no casamento. A mulher é a alma, o homem é a razão. Mas isso é o conteúdo do quadrinho aqui agora? Não. Então isso não tem relevância para nós. Pode ser um dado interessante? Pode. Mas ele é fundamental para que a gente entenda esse quadrinho. Então, quando você for fazer a sua prova, você precisa colocar no papel dessa maneira, bem sistemática. Primeiro, os pressupostos, o que você está vendo, os detalhes dos desenhos. É claro que a prova vai estar em preto e branco, mas se tiver alguma coisa escrita, anote também aquilo que está escrito e depois você vem com a sua visão, a sua análise social. Mais uma vez, a interpretação não é sua, a interpretação é da sociedade. Agora, se eu quiser olhar para esse quadrinho e falar sobre as mulheres muçulmanas, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque não tem nenhum indício de que isso se refira às mulheres muçulmanas. Agora, eu poderia até começar uma discussão agora aqui nesse vídeo sobre isso, mas não é o que está acontecendo, não é o que está sendo ofertado através da imagem. Então, eu também poderia falar, por exemplo, sobre ternos, como homens gostam de ternos. Não, porque também não tem nada nessa imagem que fala disso. Então eu poderia dizer que esse quadrinho é uma tentativa de falar da família tradicional. Concluindo, a gente só pode falar daquilo que está escrito. E a gente só pode falar e explicar sobre aquilo que está escrito se a gente tiver uma base, uma visão social. Qualquer visão interpretativa que não seja social, ela é problemática. Por que que isso acontece? Porque a língua é social. A língua é interação. A língua só funciona porque a gente vive em uma sociedade. Então, como falar de textos que são produzidos por essa língua se eu não olhar pelo viés social? Então, se eu ainda entender que a língua é código, que a língua está restrita a sujeito, verbo, predicado e qualquer outro elemento gramatical, eu vou ficar muito engessado e eu sempre vou travar na minha interpretação. Mas se eu entender que quando o texto é produzido, ele é produzido num dado momento, num momento histórico, e ele representa toda uma série de pensamento social, aí sim, aí a minha interpretação está assertiva. O que você não pode fazer, por exemplo, é sair agora falando que a interpretação de texto é uma interpretação política. Ela é política também, mas ela não é política no sentido de partidos, de toda essa parafernália que a gente vive hoje no país. Mas ela é política no sentido de ter uma posição, de que quando a gente interpreta, a gente assume uma posição também. E a posição que nós assumimos agora, lendo essa imagem, é uma posição de defesa da mulher. Agora, se você quiser assumir uma posição de dizer, não, a mulher realmente, ela precisa servir ao homem, pronto e acabou, você até pode falar isso, mas o quadrinho ironiza essa situação, entende? Então, para a gente poder afirmar isso com mais certeza, a gente teria que ter um quadrinho que não tivesse essa carga de ironia. E aí, ele não produz humor, não é esse humor cômico, não é um humor de alívio, mas é um humor crítico, é um humor que critica algo. E o que é uma crítica? Crítica é quando a gente fala, então, de maneira mais detalhada sobre todos esses elementos sociais. Então, eu espero que você consiga fazer uma análise bem detalhada das outras imagens e faça uma boa prova.